noite a todos, bem-vindos ao canal New Wave Catholic. Meu nome é Mariana, tenho aqui na mesa hoje a Miriam como co-host e também, para enriquecer muito, temos hoje, venho apresentar para vocês a Carminha, que é uma colega nossa, uma amiga, irmã, né, da fé, que também veio aqui enriquecer hoje e trouxe um grande amigo que a gente quer estar com uma grande honra de receber aqui hoje, o Padre Bessa, que eu já venho, Padre Bessa Cavalcante, eu já venho dizendo para todos aí, sigam o Padre, que vale a pena. E a nossa conversa hoje vai ser muito interessante, vamos falar sobre muitas coisas, porque o Padre tem muita coisa aqui para falar para a gente, inclusive na área da educação, do esporte, né? O Padre já foi guia também na Terra Santa, já foi guia na Terra Santa de peregrinos, ainda vamos falar sobre isso também. Né? Estudante de arqueologia, né, na Bíblia, né, bíblica. Então, assim, vamos falar sobre isso tudo, inclusive trazendo jovens para essa conversa, né? E vamos lá, Padre, fala um pouquinho sobre o senhor, sobre... Falando de jovem, fala de sonho, né? Isso mesmo. Me lembra que eu morei em Roma e São João Paulo II, uma vez perguntaram a ele como ele conseguia, com tantos anos, conseguia ter aquela alma tão jovem. E ele dizia, enquanto tiver sonho, a gente é jovem, né? Sim. Então, a minha vida sacerdotal começou de um sonho, mas era um sonho de estar no campo de futebol e não na igreja, né? Legal, alegria, então, né? Eu sempre gostei muito de futebol, né? E queria ser jogador de futebol, ainda fiz carreira um pouco, joguei, não profissional, mas depois... Quantos anos que o senhor começou a jogar futebol, mais ou menos? Eu acho que na barriga da minha mãe eu já chutava. Olha que ela devia sentir. Eu já chutava, eu sou cearense, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Depois fui para Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, então sou cearense, sou potiguar também. Mossoró é a terra do sal, do petróleo. E depois me tornei padre em Montes Claros, Minas Gerais. Eu sou da Arquidiocese, sou padre católico da Arquidiocese de Montes Claros, sou padre diocesano da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Então eu sou cearense, sou potiguar, né, do Rio Grande do Norte, e sou mineiro, porque eu nasci padre na Arquidiocese de Montes Claros. O padre é brasileiro, mas é internacional. Né? A gente tem aqui um padre internacional. Eu já rodei bastante. Estou indo para o 7º país para morar, mas eu já passei por mais de 30 países, né? E morei nas Filipinas, morei na Itália, morei na Palestina, em Israel. Hoje moro em Jerusalém, estou fora de lá, passando um tempo aqui, mas a minha residência é em Jerusalém. Mas o senhor já falava línguas ou foi aprendendo? Não, acho que a língua do amor é a mais importante. Essa a gente fala em qualquer lugar, né? Quando eu cheguei nas Filipinas, né? Quantas línguas o senhor sabe falar? Desculpa. Eu só o cearenseis para valer mesmo, né? Não, mas acabou aprendendo um pouquinho de comunicação. A gente vai aprendendo um pouquinho, vai tentando se comunicar, vai, né? Mas depois que eu saí da Itália, eu fui para as Filipinas. Sim. Depois morei também na Inglaterra, na época da pandemia, passei um período lá. E aqui em Portugal também. Portugal, para mim, é sempre a minha ponte. Né? Qualquer lugar que eu esteja, para mim, o Brasil, eu passo em Portugal, vou em Fátima, eu preciso ir em Fátima, né? Pedir a benção da mãe na ida e na volta. Não tem como. Eu tenho que passar em Fátima quando eu chego, vou pro Brasil, volto pro Portugal, vou em Fátima. Tipo assim, benção manhinha, vai me dar a benção manhinha lá em Mossoró, minha mãe mora em Mossoró, e depois peço a benção à minha mãe lá em Fátima, né? Então, assim, quando eu entrei no seminário, todo seminário, toda pessoa que passa no seminário sabe que o esporte é uma das atividades de todo seminário, né? O futebol, né? Sim. Futebol, vôlei. E certa vez, eu jogando bola lá no dia de recreação, no domingo, e tinha um treinador de futebol que estava vendo eu jogando e depois me chamou, olha, vai ter um torneio, posso inscrever você e tal, é da 2ª divisão e tal. E eu fiquei todo empolgado, né? Fiquei assim, orgulho disso. Olha, o cara me chamou e tal, não sei o quê. Vou falar com o padre, né? Aí fui lá falar com o padre, levei um chá e tal. Olha, padre. Aí eu disse pra ele, me chamou pra jogar. Todo animado. Todo animado, né? E ele disse, mas você saiu lá do interior do Nordeste pra ser jogador de futebol ou ser padre? Balde de água fria. Não, é luz, né? E a água mais fria foi porque ele disse, vá pra capela decidir. E quando cheguei lá, dia do Santíssimo, com a imagem da Virgem Maria do lado, Jesus disse... Jogou ou não jogou? Não, claro que não.
Você vai ser padre mesmo. Foi né? outra jogada, né? Outro jogo. Daí né? eu utilizei isso, né? Quando eu cheguei na Itália, eu já formei um grupo ali de jovens, jogava bola, treinava os jovens. Quando eu cheguei nas Filipinas, o esporte principal é o basquete, né? Basquete. E aí eu tinha duas opções. Ou aprender a jogar basquete, nem a altura eu tinha para isso, nem sabia usar as mãos. Ou então eu ensinava futebol. Eu tentei o basquete, não deu certo. Então, eu vou ensinar o futebol. Então, era dificuldade porque as Filipinas são mais de 4.000 ilhas, né? E na ilha que eu morava, na ilha de Cebu, falava o cebuano, que é a língua local. Você aprendeu a falar cebuano? Eu comecei a aprender a falar cebuano, porém, a questão é que não existia na língua o futebol. Não existia goleiro, zagueiro, não existia da língua Como é que deles. é Jesus em cebuano? É Jesus. Porque tem algumas palavras que elas são de origem espanhola, porque lá foi colonizado pela Espanha, né? E daí eu tive essa dificuldade, mas foi a forma que eu fiz de trazer aqueles jovens para perto de Deus, crianças, jovens, né? E depois, quando eu fiz 10 anos de padre, eu quis tirar meu ano sabático e antes disso eu tinha ido para Magdala, onde Jesus encontrou Maria Madalena, né? E ali foi encontrada, os padres da Jornada de Cristo encontraram uma sinagoga do tempo de Cristo, do primeiro século. E Mateus fala que Jesus passou por todas as sinagogas da região. Então eu fui lá, eu fui o primeiro padre no mundo voluntário em Magdala, fui como voluntário para estar escavando, mexendo, né? Mas o senhor que pediu para ir para Magdala? Foi, eu fiz o pedido, porque era o meu... eu queria fazer uma experiência para aprender mais, a praticar mais o inglês. E aí eu ia para os Estados Unidos e o padre, que era de Magdala, disse, não, faz o seguinte, vá para Magdala, lá também fala inglês, é melhor do que você fazer um trabalho voluntário lá. Sim. E aí eu acabei... E me apaixonei por aquilo, me apaixonei pela Terra Santa, né? E quando saí de lá, passei 3 meses, eu disse, eu vou voltar para cá, mas eu quero voltar para aprender mais isso aqui. E aí foi quando, nos meus 10 anos de padre, eu pedi o meu ano sabático. Aí eu fui para lá já para fazer arqueologia bíblica, estudar com os franciscanos. E nesse mesmo período, eu conheci um embaixador brasileiro e eu falei com ele sobre a experiência do futebol nas Filipinas. Ele disse, por que não faz na Palestina também? Por que você não quer ensinar futebol para muçulmanos? Sim. E aí eu juntei o futebol com a língua portuguesa, porque algumas crianças eram parentes de brasileiros e tinham dificuldade com a língua. Então, nós fazíamos o futebol... Foi uma ponte. Mas lá em Magdala só tinha uma paróquia? Não. Lá em Magdala eu fui voluntário. Sim. Naquele período, morava lá com os Legionários de Cristo. Depois, quando eu voltei para estudar, eu morava na Palestina, em Taibe, que é a única cidade cristã em toda a Terra Santa. Eu morava em Taibe e ia para Jerusalém para as aulas que era na Via Dolorosa, na cidade velha de Jerusalém. E 2 vezes por semana eu ia no carro da embaixada para Mazar-e-Sharquia, que era uma cidade que só tinha muçulmanos. Eu ia lá ensinar futebol e língua portuguesa para crianças, adolescentes, né? Sim. O senhor jogava de batina? Não. Era engraçado. Não, porque uma vez eu vi um filme, até com o Padre Anderson, eu vi um filme, como é que era o nome? Eu não lembro agora, mas era um filme antigo, a Beça. Nossa, filmes do Padre Anderson, não posso falar. E ele adorava esses filmes antigos e ele era um padre italiano e ele jogava de batina. Eu perguntei, era a forma também dele evangelizar. Depois eu vou ver o nome. Lá o senhor não podia falar de religião, você só ensinava o futebol. Então nós fizemos um encontro antes da abertura do projeto e eu fui muito claro para todos eles que estavam ali, né, que nós íamos falar de valores, amizade, o carinho, o respeito, né, a questão de estudar, de procurar estudar para vencer na vida, tudo isso ia ser falado dentro e fora de campo. Não ia falar lembrando que para o muçulmano Jesus é um profeta. Sim. Né? Então a ideia era essa, não falar de religião e ao mesmo tempo só o fato de você ser padre
Estar Cria uma sempre... curiosidade, né? É. Você não precisa falar, né? Só de você estar ali... Eu ia de batina às vezes porque também eu não ia jogar, eu ia só treinar. E amanhã, de repente, tivesse dificuldade na escola ou depois chegasse na faculdade, ia lembrar que um dia passou um padre cristão... A semente estava sendo plantada. E que falou do valor do estudo para ele. E que deve ter continuado, provavelmente mais pra frente, deve ter acabado as crianças querendo ir mesmo, né? Querendo buscar, olha, eu vou lá pro Padre Bessa, é o dia do... Deve ter acontecido isso. E tinha até a punição, tipo assim, quando fazer alguma coisa errada na escola, aí a mãe dizia, não vai pra escolinha do padre, não ia pra escolinha, né? E era interessante também porque nós começávamos sempre com oração. Então, eles fazem a oração em direção à Meca. Então, eles faziam em direção à Meca, a oração, e eu fazia a minha oração do meu jeito, no silêncio, fazendo a oração, mas eles faziam um momento deles também. Mas o senhor fazia em direção à Meca também ou em direção ao contrário? Não, fazia em direção ao céu, né? Mas, assim, era muito bom porque a gente conseguia falar de valores, né? Falava de religião, sem falar... Falava de cristianismo, sem falar de... Apresentava Jesus de outra forma, né? Sim. Claro que eu queria muito ali abrir a Bíblia e falar de Jesus, mas eu tinha que respeitar... Tinha que se conter, né? E foi muito bom, uma experiência muito boa. Então, aquilo me ajudou muito a conhecer a cultura, a conhecer também a própria... Logo depois, um frei me deu um treinamento para me ser guia de peregrinos, ele nem chama guia turístico, né? Porque eu costumo dizer que você não vai para Israel fazer turismo, para a Terra Santa. Você vai peregrinar. Quando chega o grupo no aeroporto, eu já digo, olha, se vier para cá pensando em fazer turismo, é só agora, na hora que você entrou aqui. A partir de amanhã, que a gente começa a visitar os lugares, é peregrinação. Você vem fazer a experiência de Deus no lugar sagrado. O padre está falando isso, inclusive veio aqui na cabeça para te perguntar. Nessas peregrinações, o senhor já viu, assim, alguma experiência bonita de algum dos peregrinos que poderia contar para a gente? Olha, uma vez aconteceu isso, que foi bonito, não sei o que, alguma coisa... Olha, alguma não, várias, né? Eu, quando quero rezar nos lugares sagrados, eu vou sozinho, faço minha experiência, passo uma manhã no lugar, no outro, aí faço algum vídeo, meu Instagram tem muitos vídeos, então eu faço o vídeo, depois eu pego o meu celular, guardo aqui e vou conversar com eles, faço a minha experiência. Quando eu estou com os peregrinos, eu explico para eles toda a parte teológica, a parte arqueológica, histórica do local, e depois eu digo, agora você vai fazer a sua experiência. Tudo bem, quer tirar uma foto, tira foto, faz um vídeo. Isso é importante, porque as pessoas que não podem vir, eles estarão aqui, né? Uma forma das pessoas participarem também, né? Mas tira um momento para você fazer a tua experiência. Aí, naquele momento ali, eu ficava sentado só observando cada pessoa, sabe? Aquele homem que chegou no aeroporto e disse, eu só vim por causa da minha mulher, porque a mulher até pediu divórcio, não viesse para esse negócio, sei o quê. No segundo dia, aquele homem estava chorando. Estava ajoelhado no lugar sagrado. É o Deus do impossível, né? É o Deus do impossível. Ou aquele adolescente que aprontava demais e ia junto com a mãe ali e dizia, padre, cadê a internet? Qual é o Wi-Fi daqui? Não sei o que. Não tem Wi-Fi em lugar sagrado. Aqui é conexão direta com Deus. Sim. E de repente, no segundo, terceiro dia, aquele adolescente... No início tem aquela batalha, mas depois... Ô, padre, vão muitos jovens para a Terra Santa? Não tanto, sabe? Não tanto, né? Mas são muito mais senhoras, né? É isso que a gente vê, né? É um movimento que a gente tem que começar a fazer aí, né? Convidar os jovens, olha, quem está interessado, já começa a escrever nos comentários, quem sabe a gente movimentar aí, quando pudermos ir com calma lá, né? É porque o jovem, ele se programa em fazer várias viagens de turismo. Então, ele quer vir para a Europa para conhecer um monte... Ok. Só que ele sempre tem no coração, um dia eu vou na Terra Santa, mas ele vai empurrando mais à frente. Né? Quando as pessoas, tanto no Instagram, quando pessoalmente, sempre o jovem sempre diz para mim, um dia eu vou lá, não agora, mas um dia eu vou e tal, não sei o quê, né? Vamos lançar uma proposta aí? Vou propor. Olha, vai ser a juventude na Terra Santa, junto com o Padre Bessa. Quem sabe se a gente junta as irmãs, que o senhor é grande amigo do Instituto Resed, né? Quem sabe vamos juntos aí fazer uma peregrinação. No ano retrasado, as irmãs tiveram, eu ia guiar
o grupo. Só que eu estava comprometido com um grupo de brasileiros da Inglaterra que estavam indo para lá. E aí eu não pude... Mas a Madre Kelly Patrícia tinha falado comigo para guiar o grupo delas, né? Sim, deve Mas- ser. Não, e é isso que eu ia até falar pro pessoal que está assistindo e tudo. Deve ser uma oportunidade incrível, porque assim, você conhecer um lugar santo com um padre de estudante de arqueologia bíblica, então deve ser assim, você deve, com certeza conhece de forma diferente. Com né? certeza. E também é outra coisa, você... Ali, o Papa Paulo VI, depois de Pedro, foi o primeiro Papa que pisou na Terra Santa depois de Pedro, em 1964. Nossa, isso que eu ia falar. 60 e Nenhum pouco, deles né? foi para a Terra Santa. Paulo VI, 64. Depois de Paulo VI, todos foram. Menos São João Paulo I, que só teve 33 dias. Mas todos eles foram para a Terra Santa. Né? E o Papa Paulo VI usou a expressão quinto evangelho. Aqui é andar no quinto evangelho. Né? Então, é exatamente essa experiência. Depois que você faz essa experiência, e até mesmo as pessoas que me seguem no Instagram me falam, porque eu posto, todos os dias eu posto 2 vídeos, também em redes sociais, em WhatsApp, eu posto vídeos mostrando os lugares sagrados, né? E muita gente que não pode... Eu vi um jovem uma vez, disse para mim, eu acho que tira a mística do lugar e tal, não sei o quê. Eu disse, filho, você tem condições de vir para a Terra Santa? Eu tenho. Eu disse, pois é. Mas muitos não têm condições de vir para a Terra Santa. Eu recebo muitas pessoas, padre, eu nunca fui, mas eu me sinto aí. Quando o senhor pede, como hoje eu coloquei lá, tocar no lugar onde Jesus fez a refeição, né? Aquela senhora disse, padre, Imagina. eu estava tão ruim, mas quando eu acordei, eu coloquei junto com a mão do Senhor naquele lugar. E eu me senti tão bem. Sabe? Você sabe, você vê o podcast, como o feedback que vocês têm, né? Como esse bate-papo aqui de amigos, de família, entram dentro da casa das pessoas e transformam corações, né? Então, acho que vamos lembrar que Jesus diz assim, proclame sobre os telhados. Lembra dessa passagem? Né? Por quê? Porque chegou um ponto que eles não podiam mais ir para a sinagoga falar dos valores do reino. Então, eles tinham que... Aquela briga, né? E o que acontece? Ainda hoje você encontra naquela região lá as lajes, onde as pessoas ficam sentadas no final da tarde, porque é muito quente, e no final da tarde vai chegando um ventinho gostoso, o pessoal vai para a laje e vai tomar o seu café, Sim. o chá. O tempo de Jesus Convívio. também. Então, o convívio familiar e dos vizinhos que iam lá. Então, ali eram os telhados no tempo de Jesus. Então, vão proclamar nos telhados. Então, vão proclamar na família, com os vizinhos. E hoje, quais são os telhados? A rede social, Tá muito difícil. o WhatsApp, o Instagram, Facebook, YouTube, são os telhados hoje. A gente tem que aproveitar esses telhados para poder mostrar as sementes, jogar as sementes do reino. Quem sabe, né, a gente tem a graça aí, né, breve, né, do Beato Carlos Acutis, né? Exatamente de ser isso. o patrono, né? Das mídias, né? E olha a gente está precisando de um e olha jovem que assim. eu mostro muitos lugares da Terra Santa, mas o meu vídeo tem quase 1 milhão de visualizações, é o do corpo do Calacutes, do Beato, que eu tive mês passado lá. E eu fui de manhã e no horário que não tinha ninguém, eu fiquei hospedado lá em Assis. Procurei um lugar mais barato lá e achei um lugar que ficava perto da igreja. E eu fui para lá, eu tinha falado com uma freira, a irmã brasileira, que tomou conta lá, para ver com ela se eu podia ir lá, se eu podia filmar, que tinha uma placa, não podia, não sei o quê. Eu cheguei lá, não tinha ninguém, só eu e o Beato. Imagina. Eu sentei ali, para mim foi assim, uma oração de contemplação, de diálogo, foi tão bacana. Aí eu disse, eu vou dividir isso com as pessoas. Aí eu peguei o celular e fiz uma filmagem bem devagarinho. Ver como é importante, né? 1 minuto e meio, mais ou menos. Quase 1 milhão de pessoas, especialmente jovens, que se sentem tocados só Muitos jovens não conhecem, muitos jovens não sabem, né? Que temos, né, um beato, né, jovem, que foi assim, quando você vê um menino tão novinho, né? E que quando... Dos tempos agora, né? Dos tempos atuais. Né? Que usava Porque Mac, ele tinha Mac, ele viajava MacBook, né? Tem os vídeos dele. Calça tem tanta jeans, coisa né? dele. Então, assim, a santidade é possível. E vamos lembrar que os apóstolos eram jovens. Sim.
João era muito pequeno, né? A gente não tem noção, né, da idade. A questão é a seguinte, que João, de todos os apóstolos, todos eles morreram mártires, né? Deram sangue, né? E João foi o único que morreu de idade. Sim. Quase 100 anos de idade. Então, se fizer as contas, na época de Jesus, ele era bem jovem. Sim. Não, eu ia perguntar em relação... Não, eu estava até falando sobre isso mesmo, dessa conversa do Beato, da CUT. Eu estava falando sobre ele. Eu vi outro dia na internet, foi muito legal, assim, uma criança de 7 anos de idade, né? Eu até mandei, sabe, não sei se o padre viu. Eu cheguei até a mandar para o meu filho. Falei assim, olha, se inspira. A criança ficou tão emocionada com uma relíquia que a mãe trouxe do Beato para ele, né? Uma criança de 7 anos de idade que, assim, ele queria tanto, porque ele via que a mãe mostrava para ele e tudo, né? Então, assim, daí que tá a educação. E você sabe que uma coisa importância da amizade, né? Certa vez, São João Paulo II, lá, quando eu morava em Roma, ele era o Papa naquela época, e eu fui no encontro dele com a juventude e um jovem perguntou o que era amizade. E ele disse, amigo é aquele que te faz estar mais perto de Deus. Ou seja, a pessoa que te aproxima de Deus é teu amigo. Obrigada, Carminha, por trazer o Padre Bessa. Ou então, por exemplo, quando alguém chega, padre, os amigos do meu filho estão levando ele para as drogas. Eu disse, nenhum amigo leva para as drogas. É inimigo. É inimigo. O amigo, ele leva perto de Deus, ele quer a felicidade. Então, a felicidade é perto de Deus. E você sabe que eram os melhores amigos do Beato Carlo Acutis? Os pastorinhos de Fátima. Ele era apaixonado por Fátima. Ele vinha para Fátima e ele escolheu para ser os amigos dele. Foi um pouco antes da morte dele, não foi? Ele escolheu os pastorinhos de Fátima, né? A história de São Francisco Marto, ele lia, tinha uma ligação muito grande com São Francisco, né? E ele se emocionava. Então, ele saía daqui, voltava para a Itália, e a mãe, né, conta isso, né? Fazendo muitas perguntas e falando muito dos pastorinhos de Fátima. Então, essa importância da amizade, de ter realmente verdadeiros amigos, né, que são aqueles que te levam para perto de Deus, né? Sim. Então, a gente tem que rezar muito para que os vossos filhos tenham verdadeiros amigos, né? Como que a Carminha e o Padre Bessa se conheceram, falando em amizade? Por causa da irmã Zélia, mas fala. Também por causa da irmã Zélia, mas foi... O início de tudo foi uma oração que o Padre Bessa fez, abençoando o alimento nas irmãs do Instituto Hesed, lá no... Em Fortaleza? Não, Aqui em Portugal. em Almada. Era um aniversário, não? Depois do grupo. Era o aniversário da madre. Aí eu fui, a Bia. E o Padre Bessa fez uma oração muito linda. Eu peguei um papel... Você não conhecia? Não, ele? Não conhecia. Eu peguei um papel, rasguei e falei assim, Padre, a sua bênção. Como que o senhor fez aquela oração? Como que é? Me fala para eu escrever, para eu rezar lá em casa. E essa oração é rezada lá em casa todos os dias. E esse foi meu primeiro contato com o Padre Bessa, que foi maravilhoso. Que eu aprendi numa comunidade, que é Jesus seja nosso convidado e tudo por ele seja abençoado. E aí é lindo. E a gente emociona sempre porque o Padre Bessa virou um amigo da minha família. Ele é depois tudo pra nós. a irmã Zélia, porque a irmã Zélia pediu uma encomenda, né? Meu Deus do céu, que trabalho que deu. Irmã Zélia é de onde? A irmã Zélia, ela Curitiba, é do Paraná. Foi uma encomenda complicada. Era para me levar um chá, né? Vários chás. E o Padre Bessa levou uma mala de chá para a irmã Zélia. E aí, em uma dessas vindas minhas para cá, para ir a Fátima, voltar, eu fiquei hospedado na família da Carminha, no quarto que a irmã Zélia ficou. Então, quando eu cheguei, já filmei, já mandei, irmã Zélia, o quarto já está santo, porque você já esteve aqui. Já passou a vaga do quarto. Já passou para o padre. E que legal, que bonito, né? Tão bom a gente... Lindo, isso, né? A amizade, a gente sente quando é bom, quando é para levar para Deus, né? Eu acho que e a gente, assim... abrir a nossa casa, né, para servir ao Senhor, né? E assim a gente faz muito isso também, né, Mariana? Assim, a gente tenta, né, a gente fala assim para os amigos, né, que vêm, que são padres, freiras, né? Olha, que aqui seja um pouquinho de Betânia, né? Que precisa, né, para repousar,
Betânia seria como para explicar para o pessoal que está vendo, né? Sim. A casa dos amigos de Jesus, né? Onde você chegava para poder estar e descansar um pouco e conversar entre os seus, né? Jogar a conversa fora, né? Que Brincar. também é bom. E Padre, ele é tão bom. maravilhoso, ele faz brincadeiras, ele acaba de jantar e começa a faz mágica, faz um monte de coisa, gente. Não, o que é O Padre importante... Bessa é o Padre Bessa não tem explicação. Gente, a nossa fé é isso. Dos propósitos do canal é isso. É mostrar que servir a Deus é com alegria, né? Muita. E fazer piada faz parte, E criar né? intimidade, né? E criar intimidade, né? Porque assim, eu tenho uma nora que ela é evangélica e quando ela ela é uma querida, sabe? E ela chegou pra gente e falou assim: "Nossa, mas quando os padres amigos que vão lá em casa também, ela falou assim: "Nossa, mas o padre pra mim era uma pessoa tão distante que eu achava que eu nunca ia poder encontrar um padre, sentar, perguntar coisas, conversar, Mas né?" realmente era, né? As coisas foram mudando um pouquinho, né? Ela tem um pouquinho de razão nisso. Antigamente, as coisas eram um pouquinho assim, ainda bem que... A gente só tem que ter um cuidado de não normalizar demais. Como se uma pessoa né? comum, Às vezes, né? pessoa, falta o respeito. porque às vezes eu vejo quando algum padre, às vezes nem católico, é padre de outras igrejas, que são chamados de padres também, e as pessoas começam a colocar nas redes sociais: "Olha, esse padre fazendo isso, não sei o quê, e tal", nem é padre da igreja católica. Olha, primeiro pesquisa para saber. E depois as pessoas, aí algumas pessoas: "Mas o padre é uma pessoa normal, não sei o quê". Olha, o padre, ele tem uma vocação especial. É um representante de Jesus na Terra. Então ele tem que ter tem certos comportamentos, certas coisas que, né, respeito em até primeiro certas lugar. brincadeiras que ele tem que saber o que falar. Até Então, onde então É o padre igual o é pai padre também, 24, né? o padre é 24 horas, ele é padre, é uma vocação, não é uma profissão. O né? pai é isso, é né? muito Também o pai importante. tem amor, tem carinho, mas também tem o puxão de orelha e o respeito, Isso né? que o senhor falou, assim, é uma coisa muito interessante que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender e acaba com a intimidade fazendo muito íntimo demais, né? Então, por exemplo, as irmãs do Instituto estiveram lá em casa, né? E eu perguntei, mas entre elas se tratam, assim, a senhora. Aí eu perguntei: "Irmã, por quê?" Ela falou assim: "Não, porque senão, se a gente começa, as pessoas também começam a perder a noção. Você pega não sei o que lá", porque elas são muito jovens, né? Então, acha que tudo pode. E não é. É isso que o senhor está falando. Tem... Muita coisa Tudo pode, posso, mas né? nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Muita coisa pode, mas tudo tem que se pensar com cuidado e respeito, né? Antes de tudo, né? É porque senão a gente perde a sacralidade do sagrado mesmo, né? Então, acho que é importante a gente saber o limite. Tem um meme falando aqui, assim, que é de Jesus, assim, fazendo assim. Eu não sei se vocês já viram no Instagram, quando a pessoa faz alguma coisa correta, eles falam: quando você faz alguma coisa correta, imagina Jesus fazendo assim pra você. É aquele Jesus daquela série do The Chosen. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que é uma série, assim, maravilhosa para quem está assistindo. Eu acho que todo cristão tinha que assistir essa série, porque eu acho que o padre deve saber melhor ainda falar se assistiu alguma... Eu assisti uma parte, né? E gostei muito do Mateus, né? E acha também que é um pouco... o padre acha que é verídico? Não, a questão é a seguinte: algumas coisas eles acrescentaram até para o roteirista ter Romantizar conteúdo. um pouco. Ficção, né? Eu, tipo assim, por exemplo, não se sabe aquela relação de. Vamos citar Mateus, né? Aquela relação de Mateus com o pai dele. Né? Mateus era o quê? Era um cobrador de impostos. Então, se era um cobrador de impostos, ele era odiado por todo mundo. Sim. Inclusive pela família. Então, provável que aquela relação dele, com a rejeição dele com o pai dele, existia. Provável seja verdadeira. Sim. E isso incomodava ele. Mesmo que você não goste do pai, mas chega um ponto que incomoda essa rejeição, né? Sim. E depois mostra que ele era uma pessoa que era jovem, e de fato, pelo estudo de Mateus, era jovem, e ele era bem de vida. Muito bom, né? de matemática. Muito bom de matemática, né? Dizem até que Mateus podia talvez ter TDAH, né? Falam umas histórias dessas, né? Então, assim, são coisas que são acrescentadas para, digamos assim, para segurar mais o público. Mas a essência da coisa é bem feita. Sim. Né? Realmente tem a questão de Nicodemos também é muito bonito, né? A relação de Jesus, Nicodemos tentando descobrir, tentando conhecer mais a Jesus, né? Nicodemos que conhecia a verdade, mas conhecia a verdade do Antigo Testamento, então ele estava ali buscando
a verdade, né? Era na noite, alguns dizem que a noite, na verdade, de Nicodemos era porque ele estava na escuridão da vida e estava encontrando a luz que era Jesus, né? Então, assim, tem coisas da palavra de Deus que a gente tem que ter cuidado para não pegar o texto fora do contexto para servir de pretexto, né? Alguns fazem isso, então tem que ter o cuidado. Mas, por exemplo, Zaqueu. Alguns dizem que Zaqueu não era baixinho, mas a estatura de Zaqueu era a situação dele social. Porque ele era também cobrador de impostos, era odiado por todos. Eu achava que Mateus era baixinho. Eu achava que ele tinha... Zaqueu. Eu achava que ele teve que subir a árvore para ver então, Jesus. É essa a questão, né? Que não é que afirmam isso, né? Mas alguns defendem a tese de que ele ficava mais encolhido, talvez, né? ele subiu na árvore porque, primeiro, que não podia nem estar ali, que ele era odiado por todo mundo. Ele precisava subir na árvore. Depois, é interessante porque você percebe que Zaqueu subiu na árvore, mas toda a iniciativa foi de Jesus. Tudo foi de Jesus. Até porque era muita gente ali, uma multidão gigante. Como é que ele viu, né? É porque ele, Jesus que parou, era o escolhido, Jesus que viu, Jesus... Aí tem um outro elemento cultural que é importante, né? Eu estou há 5 anos na Terra Santa, né? Moro há 5 anos. Eu tenho amigos judeus e tenho amigos muçulmanos, né? Agora, recentemente, quando eu estava lá, eu cheguei no lugar e estava um grupo lá de muçulmanos, amigos meus, né? E eles me chamaram para sentar na mesa para dividir um cordeiro que estavam comendo. Aquilo ali é uma demonstração de profunda amizade. De amor, de carinho. Né? Convidar-se a receber um convite para ir na casa de... Né? E uma amiga minha judia disse, olha, vamos lá na minha casa. Né? Então, gente, assim, bonito, né? Quando Jesus disse, eu vou hoje para a tua casa, né? Quer dizer o quê? Eu quero ser íntimo teu. Então, não é qualquer um... Ainda hoje, não é qualquer um que entra na casa... para entrar na casa. Depois, assim, que Jesus permaneceu na casa. Aí eu pergunto a vocês. Jesus pediu para tomar um cafezinho na casa. Mais ou menos por aí. A questão é o seguinte, você vai ver que só Lucas que narra, e está no capítulo 19, Jesus está chegando em Jerusalém. Então, era a última parada dele em Jericó, que era a última parada dos peregrinos até chegar em Jerusalém. E diz assim, Jesus permaneceu, mas peraí, se Jesus estava caminhando para Jerusalém, por que o Lucas usou esse verbo permanecer? Mas a verdade, ele permaneceu no coração. Sim. No coração. Sim. Né? Eu vou na missa, eu comungo, né? E Jesus permanece em mim. Vem comigo para a semana. Exatamente. Ô, padre, pegar esse gancho que o senhor falou aí, que muitos que estão assistindo ainda não sabem, né? Que a Mariana aproveitou e falou assim, Jesus chamou, né? E falou, eu vou na sua casa hoje. O padre entra na casa de alguns através do cafezinho, né? Conta aí. Né? Para mim O café é muito importante. Para mim é uma tática, digamos assim. Tenham sempre um cafezinho. Um cafezinho, porque todas as paróquias que eu passei, também nos países que eu passei, para mim entrar na casa, sempre a desculpa era o café, né? Ou estava na porta da igreja, acolhendo o pessoal. Padre, tudo bem que o senhor... Tudo bem, só não está melhor porque eu não tomei café na tua casa ainda. Ah, padre, quando é que você vai? Amanhã eu já estou lá. No outro dia eu estava na casa da pessoa tomando café. E ali o café era uma desculpa para entrar na casa. E aí o padre tem esse acesso, né? Sim. De entrar na casa, de fazer parte da família. Porque a partir do momento que o padre, né? E aí fica o recado para... Porque o café também é um momento íntimo, né? Você tomar um café com alguém na sua mesa, em casa... Exatamente. Eu tenho que lembrar que o padre, ele, na paróquia, quando ele tem uma amizade com alguém que tem uma senhora, ele se considera filho dela. Respeito. Se é a pessoa da idade, é um irmão. Se é uma pessoa mais jovem ou criança, é um filho. Então, a família do padre é a comunidade. Então, tomar café na casa, entrar na cozinha da casa para tomar café, sempre foi para mim um meio de evangelização, gelo, né? De quebrar o gelo, porque você está ali, de repente você vê o casal não é casado na igreja, porque não é casado na igreja, é por causa disso, e você acaba resolvendo o problema. Aí você vê muita roupa suja sendo lavada. Também, às vezes, é briga de casal, tem tudo isso que a gente, né? E não só
católicos, né? Também já entrei em muitas casas de evangélicos e de pastores, né? Eu me lembro de uma paróquia que eu estava que o pastor estava falando muito mal de Nossa Senhora no programa da rádio. Eu fazia um programa na rádio e depois ele fazia, eu até queria trocar para não fazer o programa depois do dele, mas não dava porque é o meu horário, né? E ele falava muito mal. E o pessoal ia muito reclamar. Quando foi um dia, eu peguei a bicicleta e fui na casa dele, né? Ele já ficou espantado. Os vizinhos ficaram tudo assim, né? Aí eu disse, olha, pastor, me falaram que a sua esposa faz a melhor galinha caipira da região. Eu quero saber por que você não me convida para comer. Ah, rapaz, não acredito não. Entra aqui, pá, não sei o quê. No dia eu voltei para comer a galinha caipira, tomar o café. Nos tornamos amigos. Tá vendo? Foi feio para ele, porque eu nunca falei mal dele. Então ele já não falava mais mal do padre nem da igreja católica, porque se tornou amigo do padre. Padre, mas muito bonita essa sua atitude, porque é difícil ouvir alguém falar mal da nossa mãe e ir lá, olha, posso comer uma galinha caipira com vocês? Eu não ia ter muita atitude ainda. Pois é, mas, por exemplo, a Carminha amor, né? Carminha tem 2 filhas, né? Se as 2 filhas brigam por causa dela, quem fica chateada mais? A mãe. Ah, fica triste, lógico. Né? É Então, verdade. claro que isso não quer dizer que eu não vou defender minha fé, não vou defender Não a vai Virgem Maria. defender tua mãe, lógico que sim. Claro que eu vou defender, mas tem que saber Mas se os como filhos fazer. assim, ela fica Pra não muito mais deixar a feliz. mãe triste também, porque eu acho que isso o padre respondeu, é fantástico. Não vou brigar nem nada, porque se eu fizer isso, minha mãe vai ficar triste mais ainda, né? Então, Porque, querendo ou não, ela é mãe dele também. Né? Uma vez Do um pastor falou, né? Num local, num evento. Feliz a igreja católica que tem uma mãe. Né? E eu corrigi, eu disse, não, pastor, feliz a humanidade. ela Porque de todos. ela é mãe de todos. Verdade. Aqueles noivos que estavam nas bodas de Caná, eles não pediram nada a ela. Nada. Não, ela que sentiu. Ela que e perceba que ela, na verdade, ali, ela nem pediu, ela constatou. Assim, eles não têm mais vinho. Sim. É um pedido? Uma constatação. Por quê? Porque ela sabia que eles sabiam o que fazer. Então, eu costumo dizer que Façam o que ele disser. Sim. Exatamente. Eu costumo dizer que todas as casas, a Virgem Maria está presente em todas as casas, porque ela é mãe de todos. Então, eu sei que vocês 3 mulheres aqui, são devotas e pedem muito, incomoda muito. Não incomoda porque ela quer que vocês pedem. Mas tem muitas que não pedem porque a fé não conduz a esse pedido, né? Mas ela não deixa de estar lá, Sim. junto e olhando. A mãe e é dizendo, mãe, né? Eu, como mãe, posso dizer, mesmo que meu filho faça alguma besteira ou outra que me deixe triste, não vou deixar de amá-lo, não vou deixar de estar presente. E né? muitas vezes você faz pelo teu filho coisas que ele nem sabe que você faz. Sim, verdade. Entrando nesse assunto, vamos falar um pouquinho de Fátima, da nossa mãe. Uau. Acho que aí é um bom caminho para a gente começar, né? Então, qual é a importância de Fátima, assim, para o senhor? Por que toda vez que passa por Portugal tem que ir lá passar e falar com a nossa mãezinha, ir lá pedir a benção dela? Eu, antes de falar, eu vou me tornar entrevistador também. Diz. Eu vou pedir primeiro para a Carminha, que está falando muito pouco, Verdade. porque ela mora aqui em Portugal, ela vai falar quanto tempo, e eu quero que ela diga também a importância dela ter vindo para cá, para a terra da mãe também. Isso é verdade. Ah, pois é. Então, já tem 22 anos que nós moramos aqui. O engraçado é que, quando a gente ainda morava no Brasil, o meu pai sempre foi devoto de Nossa Senhora de Fátima, os meus pais. E o meu pai tinha um livro de Nossa Senhora de Fátima, que aquele livro ele perdeu a cor na capa de tanto ele segurar e ficar rezando. E o sonho do meu pai era vir aqui, e o da minha mãe também, mas não chegaram a vir. A minha mãe já tem 28 anos que faleceu, e o meu pai tem 20. E esta fé nós adquirimos desde muito novas. Nós somos católicas desde... Dentro da família. De família. O meu tinha tio padre, o irmão da minha avó era padre, o tio primeiro da minha mãe. E quando eu cheguei em Portugal, o meu marido tinha vindo primeiro. Quando ele foi a Fátima, ele falou assim, quando você chegar aqui com a Tetê, que é a nossa filha mais velha, eu vou te trazer em Fátima, porque aqui não se ouve buzina, aqui paira tudo no ar, você só ouve o sino da igreja. Eu estou vivendo uma experiência aqui que não tem explicação. Que lindo.
E foi muito lindo ele falar isso comigo e tirou foto, mandou para gente, na época era foto ainda, e escreveu e tudo, e pedindo a Nossa Senhora para que a gente viesse muito rápido para cá. E com 4 meses eu e a Tetê viemos. Mas eu só tive a oportunidade de ir em Fátima em 2006. Nós chegamos aqui, eu e a Tetê, em 2002, ele também, mais 4 meses antes da gente. E a partir daí, Fátima, para mim, para mim não existe... O meu caminho é Fátima. Eu não vou para outro lugar senão Fátima. É onde você se encontra. E o que é difícil para mim, eu já falei com o padre, que hoje em dia, já depois de muito tempo também, eu não consigo ir em Fátima e voltar no mesmo dia. Eu volto igual uma criança, aborrecida. Eu não quero ir e voltar no mesmo dia. Eu quero ir, eu quero ficar, eu quero ver amanhecer, eu quero tudo lá em Fátima. E Nossa Senhora de Fátima, ir lá onde, no Anjo de Portugal, nossa, é uma paz que paira em todo lugar em Fátima, No poço. que é maravilhoso, aquele no poço poço. maravilhoso. Você sabe que uma vez eu fui para Anjo. Fátima e estava com um sapato furado. E eu também, como a Carminha está falando, né? Eu gosto para Fátima para dormir, para acordar cedinho, porque de manhã cedo... Quem não fez a experiência, faça. Ir para Fátima, dorme lá e cedinho vai fazer a experiência da oração, né? E eu estava querendo fazer isso, só que o dinheiro que eu tinha, eu vi uma sapataria com promoção. Aí o dinheiro que eu tinha, ou eu comprava o sapato para trocar que estava furado, ou eu pagava um quartinho para poder dormir à noite. E eu cheguei, vi aquele sapato, aquela coisa, não, Nossa Senhora que providenciou esse sapato. Eu cheguei lá, aí eu tava lá olhando o sapato, tava barato, não sei o quê. Aí eu vi uma plaquinha, aluga-se quarto e tal, não sei o quê, né? Aí eu disse, nossa, esses quartos não, é aqui em cima e tal. É o meu pai chamou. Resumindo a história, eu comprei o sapato, ele com o dinheiro que eu tinha, ele deixou eu dormir lá e pagar o sapato. E foi no outro dia cedinho com o sapato novo para mostrar a Nossa Senhora. Mas assim, diferente da Carminha, eu não tive uma formação católica praticante na minha família. Meu pai morreu sem me apoiar na minha vocação, na verdade, né? Nunca me apoiou. Meu pai nunca foi um homem de fé, né? E para ele o homem nasceu para casar e ganhar dinheiro e ter filho. Era isso, né? Então para ele era inconcebível. Eu entrar no seminário, ele ligava... Então foi um corte de relação com teu pai naquela época? Eu sempre insistia com ele, sempre que ia de férias, tentava conversar, mas ele sempre foi contra, né? Inclusive, quando ele estava doente, já no final da vida, eu fui no hospital e fui no caminho pedindo a São Miguel Arcanjo que eu queria queria dar unção, não podia dar unção porque ele estava consciente. Eu queria que ele se abrisse para a confissão. Uma conversão em última hora. E eu fui, sabe, na certeza que São Miguel e Nossa Senhora de Fátima estavam intercedendo, que ia dar certo e tal. E é aquilo, Deus respeita a nossa liberdade. Somos nós que decidimos. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Então, naquele momento, estava só eu e meu pai, meu irmão saiu, e eu disse para ele, né? Perguntei se ele não queria confessar. Para que essa besteira? Né? O jogo, sabe, um balde d'água, né? Mas, lembrando, já minha mãe sempre teve a devoção à Nossa Senhora de Fátima, porque Fortaleza, no Brasil, é a cidade de maior devoção à Nossa Senhora de Fátima, no Brasil, é Fortaleza. No dia 13 de cada mês, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, tem missa o dia todinho. Todas as missas lotadas o dia todo. Confissões, filas e filas, e todo mundo de branco. E toda a paróquia tem missa no dia 13. Qualquer dia, dia 13, e são missas lotadas. A missa de meio-dia, toda a paróquia estão todas, mas quase todas, ao meio-dia ou 6 da tarde, e é super lotado. Então, quando eu saí do Ceará, saí de Mossoró do Rio Grande do Norte, e fui para o sul do Brasil, não falava Nossa Senhora Aparecida. Eu tive que criar uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, porque primeiro a Nossa... Embora todos sabem que é a mesma Nossa Senhora. Claro. Mas você tem aquilo, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade, a primeira vez, de vir a Fátima, né, eu tive um resgate da minha história, das minhas raízes, que eu cresci vendo o povo
do Ceará, apaixonado por Nossa Senhora de Fátima. Ele estava no local mesmo. É. de Fátima. Aproveitar só para mandar um grande abraço para Dom Gregório, né? Arcebispo de Fortaleza, Maravilhoso, né? que já chegou fazendo um belíssimo dia trabalho. ele vem aqui, vamos conseguir um dia esse Dom de Gregório, um dia, quem sabe. Fala com as irmãs que ele é amigo das irmãs. Não, ele foi nosso bispo em Petrópolis, É, entendeu? cheguei a conhecê-lo, Dom Então é Gregório amigo de vocês também. fantástico. Então já não. tem vocês e as irmãs, pronto. Ó, o Jorge só não foi diácono porque a gente veio para Portugal, porque ele queria que o Jorge fosse diácono permanente, então... E isso que o padre Bessa está falando, que não, ele não teve raízes, né? Ele não teve o pai e a mãe sempre junto deles, católicos. Eu estou aqui lembrando. Os meus pais eram do interior de Minas, Imbé de Minas Gerais. E meu pai conheceu a minha mãe coroando. E minha mãe tinha 21 anos quando eles se conheceram. Minha mãe vestida de Santa Terezinha. Imagina. E ela tinha um rostinho muito redondinho, assim, muito fofinha. E ela falava, eu ficava mesmo a cara de Santa Terezinha com aquela veste. E meu pai conheceu a minha mãe assim, e foi na igreja. Na coroação. Ela vestida de Santa Terezinha. Na sua ordenação, então, os seus pais não... A mãe estava? Minha mãe foi, meu pai não E foi. o pai não? Foi em Montes Claros. Eu nasci dia 17 de julho, né? Minha mãe sentiu Ontem dor. foi aniversário do padre. Ó, é verdade, temos que bater Sabe que ninguém sabe quando é que o podcast vai passar, então não dá para saber se é ontem, Mas né? foi gravado, Foi né? gravado. Foi gravado Então, assim, um dia depois do aniversário do padre. Nossa Senhora, minha mãe sentiu a dor do parto no dia de Nossa Senhora de Nossa Senhora do Carmo, dia 16, nasci 17. Fui ordenado diácono Nossa Senhora dos Anjos e no dia, era para ser no dia 8 de setembro, na atividade Nossa Senhora não foi por causa do feriado no Brasil, então o bispo resolveu fazer um pouquinho antes para aproveitar o feriado e fui batizado, fui padre na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Eu fui batizado na igreja Nossa Senhora dos Remédios em Fortaleza, né? E a minha primeira paróquia foi Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição. Então, toda a minha Nossa caminhada Senhora, vocacional Sempre na vida dele. teve A mãe. a presença A de mão Nossa de Senhora. Nossa Senhora. Sempre. E depois, quando eu morei em Uberlândia, tive uma dificuldade com a minha caminhada e eu me apeguei à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E ela se tornou, assim, a minha Nossa Senhora que... Recorre. Então, a ida a Fátima te conecta muito a essa infância lá do interior, As de onde raízes, o senhor, né? o senhor As morou. minhas raízes. E aí eu noto que mesmo sem ter tido uma família assim, eu nunca vi meu pai, minha mãe na missa no domingo, só quando tinha a morte de alguém, nunca fui numa missa. Eu fui, a minha conversão, né? Conversão, diga assim, né? O meu se voltar para Deus foi num santuário Nossa Senhora dos Impossíveis, perto de Mossoró, né? E ali, quando eu desci daquele santuário, eu desci decidido a me voltar para Deus. Eu ia perguntar isso, como é que foi o chamado? Como é que conheceu Jesus? Então, aí eu também, tinha uma namorada, já fazia 2 anos que namorava com ela, então a gente já tinha projetos, né? O senhor tinha quantos anos? Eu estava com 19, 20 anos, né? Foi uma vocação adulta, digamos assim, Sim, né? sim. E daí eu fazia faculdade de economia em Mossoró e eu fui no acampamento do Shalom, Comunidade Shalom. Lembra que a Comunidade Shalom nasceu em Fortaleza, né? E é um acampamento da Comunidade Shalom, e naquele acampamento... Cara, Fortaleza tá em grande, hein? Aquele... Fortaleza tá ganhando. Tem aí o Instituto Reze de Shalom, exatamente. Padre Bessa, Dom Gregório. A equipe tá boa lá. Então, naquele acampamento Shalom, eu senti que Deus queria algo mais de mim. Quando nós voltamos para Mossoró, nós criamos uma comunidade, um grupo de jovens que era uma comunidade. E, pouco a pouco, o namoro foi esfriando. Eu fui vendo que Deus queria algo mais. E aí, depois eu deixei a faculdade de economia e parti para o seminário. Como o senhor soube do Shalom? Como é que o senhor chegou no encontro do Shalom? É porque o Shalom estava quase no início do Shalom, ele já era no Nordeste, já era
não digo uma febre, né? Mas era esse acampamento do Shalom, eram jovens de tudo que é lugar. Não, mas muito... a sua namorada, uma vez, acho que o senhor falou, ela era católica, não era? Não, era católica, ela, a família é católica. Mas né? o senhor era católico? Seguia a igreja pela tua mãe ou não? Também não, Não, era era muito? aquele católico que só ia... De vez em quando, o senhor falou, De vez em do quando, velório, negócio assim, não que ia em missa, nem nada disso, não tinha nem... Agora, assim, eu nunca... Como eu sempre joguei muito futebol, então eu nunca tive vício nenhum, nunca bebi, Sim, nem... o esporte. Nunca gostei de álcool, nem nada disso. É uma opção... Somos 6 filhos, né? Tudo homem. Então, eu acho que o sonho dos meus irmãos era me dar um porre, como diz lá no Brasil, né? E eles nunca realizaram esse sonho, porque a gente saía, todo mundo, eu me divertia tão quanto eles. E os outros 5 estão bem? Né? Um deles faleceu no dia Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio. Também foi assim, quem já perdeu um irmão sabe o que é perder um irmão. E você perder no dia exatamente que é a devoção maior, que minha mãe estava rezando, ele estava já no hospital, sofrendo muito, e minha mãe dizia para nós, se for para sofrer, que é melhor levá-lo, né? E naquele dia, minha mãe estava numa missa, porque lembrando que em Fortaleza tem missa o dia todo, ela estava na missa no momento que ela saiu da igreja e meus irmãos chegaram, e quando ela disse, eu já sei, ele faleceu, né? Foi. Então, a minha mãe viu aquela morte, ela enfrentou aquele sofrimento de uma forma diferente, com um olhar de fé. Porque ela disse, eu tenho certeza que Nossa Senhora levou ele para um lugar muito bom. Claro que toda mãe sofre, mas o sofrimento dela porque a gente ficava preocupado, como é que vai ser minha mãe? Porque ele morava com minha mãe, né? Ele era a companhia da minha mãe, né? E de repente aquela perda, né? Nessas horas a fé é muito importante, né, padre? A gente vê isso, assim, a minha mãe, a gente comentou de outra vez, assim, ela sendo médica, sendo fisioterapeuta, a gente sempre gosta de colocar essa experiência da gente. A gente fala assim, quando eu estava trabalhando na UTI lá no Brasil, no hospital, eu via pacientes, assim, que tinham fé e outros não. A gente tinha como ver através de um santo, né, ou então de um terço. E, assim, às vezes eu via uma pessoa que estava sofrendo muito, e a outra que não estava sofrendo muito. Quando eu via, essa pessoa que não estava sofrendo muito era uma pessoa católica, era uma pessoa religiosa, e a outra não, né? E quando eu vi aquilo, a doença era o contrário, né? A pessoa que não tinha religião sofria demais, e a outra que tinha religião não sofria tanto. Não é que não sofresse, né? Porque as duas sofriam, só que o sofrimento não, você via na semblante da pessoa a diferença do... E quando você ia ver a patologia ou ver o que a pessoa tinha, a outra que estava sofrendo menos ainda tinha uma coisa muito mais grave que a outra. E você via assim, cara, como Deus te conforta, né? Como é bom a gente ter... E ele fez questão de vir uma família, né? Olha, tem aqui... Vou lhes dar uma mãe, mostrar que é importante ter uma família, né? E nessas horas, principalmente... Claro que Deus a gente tem que buscar em todos os momentos, mas são nessas horas, principalmente, que a gente vê que realmente ele está ali. Né? Você sabe que uma vez eu volto em Fortaleza, eu peguei um ônibus e uma mulher me viu, eu não estava de batina, estava de klezma, né? E ela se aproximou de mim e disse, o senhor jamais vai lembrar de mim, né? Eu disse, realmente não lembro. Mas uma vez o senhor foi no hospital visitar uma pessoa, não me lembro quem era, e minha mãe estava lá na UTI. E eu nunca fui pessoa de fé, nunca tive muita fé. Eu sou católica, mas... E quando o senhor saiu, eu pedi o senhor para rezar para minha mãe. Aí eu disse, você sabe onde é que ela está, o nome dela, qual a UTI, porque tem o número, né? Uhum. E eu voltei lá para rezar na mãe dela, né? E quando eu saí, eu disse, escuta, Nossa Senhora está do lado da tua mãe, pode ter certeza. Ela está cuidando de cada momento, se apegue com Nossa Senhora. E aquela mulher que me encontrou no ônibus, pela providência, não coincidência, né? Dizer para mim que aquilo foi um processo de voltar para a fé dela. A mãe dela realmente faleceu, mas ela teve um conforto tão grande, porque ela sentiu que uma mãe, ela como mãe e filha, e a mãe dela estava ali, e a mãe, a Virgem Maria, estava acompanhando o sofrimento da mãe dela ali. E ela sentiu tanto conforto. E eu achei até bonito que ela dentro do ônibus... eu posso te dar um abraço? E eu disse, pode não, você deve. Até 2, se quiser. E me deu um abraço tão afetuoso, sabe? Sim.
Então, assim, como Nossa Senhora consegue nos conectar com Deus ou reconectar, no caso, usando uma linguagem nova, né? O que aconteceu na vez daquela mulher. Então, voltando a quando eu cheguei em Fátima, eu tive essa reconexão, você pode falar assim, do meu passado e do meu presente também, do meu chamado, tudo isso, né? Sim. Volta tudo, né? Assim, né? E assim, através daquele silêncio, né? Quando você vai num momento que não está tão cheio, né? Então, nossa... E vamos lembrar que quando a Virgem Maria chegou na casa de Isabel, ela saudou Isabel. Ela era judia. Qual a saudação? A saudação que hoje o judeu faz. Shalom. O que é o shalom? A paz. E ela estava levando no ventre a própria paz. E assim ela faz ainda hoje, quando entra. E João se sacudiu lá dentro do ventre. Chegou Isabel. a paz com a alegria. Ô Beto, baixa um pouquinho o ar aí que tá... E é interessante, aí é uma conexão com o Antigo Testamento, né? Que quando a Arca da Aliança chegou na casa de Obed, a casa dele, ele não tinha fé nenhuma, estava tudo errado na casa dele. E diz a palavra lá em Samuel que quando a Arca da Aliança entrou na casa de Obed, toda a casa foi abençoada, tudo foi transformado. E passou 3 meses ali na casa de Obed, a Arca da Aliança. No Novo Testamento, quando a Virgem Maria chegou, como é que estava a situação daquela família? Zacarias era sacerdote, estava mudo. Qual é o instrumento de trabalho do sacerdote? A voz. A palavra. Sim. Isabel estava grávida, se afastou da comunidade porque começou as pessoas... uma idosa grávida, como é que você vai amamentar teu filho? Como é que você vai ver o filho dos seus filhos? E ela se afastou da comunidade. Sem entender ainda tudo aquilo. Então, qual o clima que estava na casa de Isabel e Zacarias? Percebe que quem abriu a porta não foi Zacarias, que é o homem que abre a porta, foi Isabel. Né? Zacarias nem aparece porque era o encontro de 2 milagres. Uma virgem grávida, uma idosa estéril grávida. Né? E o que é que diz a palavra? Quando Nossa Senhora chegou, Isabel disse que a alegria, né? Entrou, né? Que o menino pulou de alegria. Pulou de alegria. Então, ela entrou. Então, assim como na casa de Obed tudo foi transformado, também na casa de Isabel e Zacarias. E na casa de Obed, 3 meses ficou a Arca da Aliança. Quantos meses a Virgem Maria ficou na casa de Isabel? 3 meses. 3 meses. É verdade. Assim, é muito interessante esse momento que o senhor falou, porque eu, como médica, eu dei muitas palestras a favor da vida e eu sempre coloquei a imagem das duas, né? Aquele momento, aquele encontro. Era o início da minha palestra, né? Então, o encontro daqueles ventres sagrados, né? E, assim, uma menina, né? Que muitas vezes a pessoa falava assim, não vai ter esse filho, né? Novinha, né? E a outra, uma senhora que nem falaram, né? Como é que vai amamentar? Como é que vai ver os filhos crescerem? E elas disseram sim à vida, né? E isso é uma alegria muito grande, né, pra gente. Não, é porque, assim, pra a gente que já tem uma fé, né, e que a gente segue, a gente sabe, eu, pelo menos, assim, eu sei que Deus vai agir, se não agir, vai agir de alguma forma. Agora, para as pessoas que não têm, é uma coisa tão complicada para pensar, né? Eu vi outro dia também, assim, uma pessoa que ia fazer a eutanásia, né, que estava pensando num país, não sei o quê, né, e pensou nisso. E eu falei, depois ela percebeu que no final dos estudos e tudo, conseguiram achar uma forma, ela sentia muito, eu não me lembro o jeito, a questão da coisa, ela tinha muita dor no trigêmeo, na face, tudo, era uma dor que ela, desde pequena, e no final, quando ela já tinha conseguido a eutanásia, ela ia mudar o país para conseguir, e descobriram uma forma dela não sentir a dor, né? Eu não sei qual foi a forma, o medicamento, eu não sei. Descobriram uma forma, um método. E ela, assim, ali ela converteu, e ela deu graças a Deus, né? Assim, porque ela ia tirar a vida dela, né? Assim, de uma forma e porque a gente nunca sabe qual é o propósito de Deus, né? No último momento, Deus pode te dar, né? Uma salvação, uma forma de viver, né? Então, assim... Uma vez na paróquia, uma mãe me procurou porque a filha dela estava grávida
e estava decidida realmente a tirar a criança, né? Que para ela era um peso. E aí eu fui lá, ver um cafezinho, né? Não fala nada. Cafezinho. Só marca um café. Vou lá tomar um café na tua casa. Deixa que a conversa vai chegar. E fui tomar o café, começou a conversar muitas coisas, assim como a gente está conversando aqui, vários assuntos, né? E daí chegou no assunto da gravidez. E eu disse, você sabe que a gravidez, quando a minha mãe estava grávida de mim, foi uma gravidez indesejada, porque eu fui o 6º filho. Minha mãe estava em crise com meu pai há muito tempo. Era briga e mais briga. Separação, junta, separa, já ninguém aguentava mais na família, nem de um lado nem do outro. Aí, de repente, minha mãe aparece grávida. O 6º filho. Já tinha 5, né? Então, era uma gravidez que meu pai não queria, nem minha mãe queria. Uma gravidez indesejada. Pois é. Mas ela aconteceu. Que Amém, mais graças forte. a Deus. E eu dizia para essa moça, né? E sem nem saber, fazendo de conta que eu não sabia que a mãe tinha dito que ela estava pensando nisso, né? Eu só contei essa, né? E dizia para ela quantas gravidez indesejada que acabou sendo desejada e se tornou uma grande bênção. Verdade. Muitas. Então, E, de fato, essa jovem engravidou. Claro que eu comecei a acompanhar para poder ela não fazer, né? Não cometer esse ato inconsequente. E hoje a criança é uma grande bênção. Ela pediu para me batizar a criança. E aí ela me falou no batizado, né? Só para mim, né? Era um filho indesejado. E a maior bênção da minha vida. graças a Deus. Porque Deus age. Não adianta, né? A gente... É que nem a gente estava falando, é o Deus do impossível, né? Quando a gente Lucas acha 1,37. É o meu lema da minha ordenação. Lucas 1,37 é um lema que eu levo para toda a vida. Lucas 1,37. Padre, Para Deus, nada é Nada é impossível. impossível. E tem vontade de fazer aí uma peregrinação só de jovens na Terra Santa? Vamos, quem sabe? Seria uma experiência fora Vamos de série. organizar uma turma Até dessa? porque, sabe, o jovem é interessante, porque sempre nos grupos de peregrinos não tem muitos jovens, mas tem jovens. E eu acho bonito porque os jovens são os que mais questionam, porque muitas vezes a senhora fica calada, mas o jovem sempre tem uma pergunta que ajuda mais a compreender, entendeu? Imagine um ônibus só com a juventude. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor tem Instagram? Padre Bessa. O senhor responde sempre? Todos os dias Pessoal, respondem. As questões, as dúvidas, eu tenho certeza que vão ser respondidas e vai ser muito O bom. Padre Bessa, ele tem um Instagram e tem também o YouTube, que tem ali... Eu faço uma formação bíblica, mini formação gratuita, né, que eu faço em grupos de WhatsApp. São 8 grupos, deve ter uns quase 4.000 pessoas que fazem, que todos os dias recebem o Evangelho do Dia isso é muito em legal. áudio e comentado, porque tinha alguns que eram deficientes visuais e pediram para mim Fazer em áudio. fazer em áudio, não, fazer em áudio, né? Spotify. E depois... Não, pra ele no telefone seria fantástico. Quem sabe um dia. E daí eu comecei a fazer o áudio. Depois uma cunhada minha disse, você podia fazer uma reflexão. Eu juntei a reflexão também. Então, e uma música toda a vida. E 3 minutos só de formação bíblica. Só 3 minutos por dia, de segunda a sexta. Aí chega na sexta-feira, 5 dias, dá 15 minutos. Uma pausa. Você é jovem, porque os jovens gostam de fazer tudo correndo. Entendeu? Então, assim, ó, só 3 minutos. E depois vai. Aí, quando chega no sábado, eu posto no YouTube os 15 minutos da semana, da formação da semana. E sempre, por exemplo, agora, essa semana eu estou fazendo uma revisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu sempre paro, a gente está estudando, uma formação permanente, não para. A gente está estudando Evangelho de São João. Mas eu quero entrar. Ok, mas da segunda-feira que vem eu faço uma revisão de tudo. Eu faço de novo para poder... padre, mas eu já vi isso aí. Veja de novo, para poder aprender, para guardar. Porque o objetivo não é uma formação profunda. A ideia é despertar
Porque diz Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Então, desperta e você quer conhecer, aí você vai buscar. Aí tem outros canais, tem outros cursos, tem na paróquia formação bíblica. É só a isca. E sempre falaram isso. Sabe a coisa? Eu vejo, tem muitos homens que participam desses grupos e as esposas dizem, padre, meu marido não queria nem saber de mim, mas esse negócio do padre é bom porque é rapidinho, é só 3 minutos. Que homem é impaciente, né? E a mulher começou, o que tá fazendo? Eu tô vendo aqui, tô assistindo de novo, que eu gostei desse negócio que o padre falou aqui. Entende? Aí eu coloco, então, assim, eu não divulgo muito o meu YouTube para se inscrever e tal, não sei o quê, porque eu faço mais, geralmente quem vai no YouTube meu é mais para esse gancho da semana. Sim. E os vídeos da Terra Santa, aí sim eu posto no Instagram, porque eu já faço, né? Faço assim, porque o grupo lá para o YouTube eu faço deitado. E do Instagram eu faço em pé. Então, os vídeos, então, 2 vídeos por dia mostrando a Terra Santa e tal, curiosidades, né? Hoje mesmo eu postei um muito interessante, que aonde Jesus fez o segundo milagre dos peixes, ele estava ressuscitado. Lembra que ele tá lá em João 20, 21, que ele estava aqui, eles foram, Pedro chamou para pescar, chamou 6, eram só 7 deles, eles foram pescar, passaram a noite toda, não pescaram nada, quando voltaram, aí Jesus chega, ei, vocês têm alguma coisa para comer, né? Joga a rede aí, passa uma noite toda, joga a rede aí. Aí João reconhece. É o Senhor. Lembra que João não coloca o nome dele no Evangelho. É o discípulo amado. Por quê? Porque quando você lê o Evangelho de São João, você tem que se sentir aquele. Porque só quem reconhece é quem ama. E só ele que reconheceu. É mais por aí também quando ele voltar, né? Eu acho que quando Jesus voltar, a gente, como é que eu vou reconhecer? Eu quero reconhecer. Tem que conhecer. E aí o que acontece? Ali naquele local do Mar da Galileia, em determinado momento, por exemplo, agora, mês passado, que está uma época do verão forte, a maré fica vazia, seca, né, que chama, e aparecem 7 pedras em formato de coração. Eu vi esse hoje. Quantos eram os que estavam lá? 7. Não é pedra, é rocha. Formato de coração, 7. Gente, que lindo. Qual é a melhor época, padre, para ir? Olha, junho, julho e agosto é muito quente. Chega a 50 graus de temperatura. Então não vale a pena. Mas é um tempo que tem poucos peregrinos. O pessoal da Europa não vai nessa época. Então quem quer pegar menos fila, mas saber que é muito calor. Depois, setembro, outubro, novembro é um tempo bom. Tá? Um clima gostoso. Só que vai ter muita fila. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não tem ninguém, porque lá é muito frio. E realmente é muito frio. Ou também. seja, vão passar perrengue de qualquer jeito, mas peregrinação. O problema é porque nessa época o dia fica muito curto. 4 horas da tarde está escuro. E às 9 horas da noite está claro ainda. Sim. Então... Mas maio, pronto. Então, é isso que eu digo. Então, a partir de março, depois da segunda quinzena de março, aí começa um tempo bom. Março, ainda abril, não tá muito cheio, maio. Assim. Não, aí, quando é nessa época de ano, é época que tá cheio. Padre, durante esse tempo assim, que o senhor está tentado como guia lá da Terra Turística, tem da Terra Turística, olha, Terra Santa. Da Terra Santa. Bom, aqui que uma corrige a outra, né? Bom, como guia turístico da Terra Santa, assim, tem algum local, algum ponto específico para o senhor que é mais especial naquele local? É um lugar que não está no roteiro, que é o deserto. Que é interessante porque todos os lugares são lugares de oração, mas são lugares que sempre tem ruídos. Ou um celular, uma pessoa e tal. E o deserto é um lugar que você não escuta, você escuta o silêncio. A última vez, 2 semanas atrás, eu fui com um amigo meu muçulmano, né? Pedi para me levar em Jericó e eu queria passar no deserto. E nós chegamos no deserto, ele não compreendeu muito aquilo, mas ele parou e falou o seguinte, estava quase 50 graus. Para o carro aqui e deixa que eu vou andando. Aí eu fui andando até o local que não escutava mais o barulho do carro. E ele ficou assim,
O padre tá ficando doido. Um calor desse, eu todo embatinado eu tava de roupa preta, um calor, né? Mas eu queria fazer aquela experiência, né? Então fui lá, sentei e fiquei olhando. É o silêncio. E o deserto lá não é um deserto de areia, é um deserto de rocha, que é diferente, né? Então, para mim, o lugar que mais me marca é exatamente mais do que o Santo Sepulcro ainda, né, que é o lugar mais importante para nós cristãos. Claro que o sepulcro vazio é a prova da nossa fé. Todo lugar lá deve todo ser lugar especial. É especial, mas para mim, né, é um lugar que eu não levo. É uma questão de experiência. Que eu não levo os peregrinos porque não é um lugar que vai ônibus, que vai, entende? É um lugar para. Mas é um. O mim, deserto, os peregrinos não chegam a conhecer. Nossa, deve ser tão. Às vezes, quando dá tempo, a gente passa no meio do deserto. Sim. Passa ali. Mas não tem Não essa... para. Não para ali, porque. Porque também não. Teve uma vez que eu pedi o motorista para desviar um pouquinho e nós fizemos uma experiência muito boa, mas aí chegou um ônibus com chinês. Aí foi um barulho, só acabou com... Acabou o silêncio. Acabou o silêncio. Tava um silêncio assim, sabe? E eu disse, olha, escutem o silêncio. Então, quando eu parei, aí escutei um barulho. Acabou. Oh, tá bem, padre. Quer fazer mais alguma pergunta? Quer, Carminha? Carminha, falar alguma coisa. Tanta coisa Carminha que falou fica tão só pouquinho, ouvindo. Carminha. Não, mas ela Eu sei tá de aqui, tantas ela- histórias, é tudo tão lindo que o padre fala. E dava pra gente ficar aqui a noite inteira ouvindo as histórias dele, sobre tudo. As experiências. Eu queria fazer uma pergunta assim, por que arqueologia? O que lhe atraiu na arqueologia? Olha, primeiro, essa experiência em Magdala, né, quando eu fui como voluntário, eu ia ali só cavar buraco, passar uma peneira, achava alguma coisa e separava, porque tinha uma equipe de arqueólogos. Eu não sou arqueólogo, eu sou estudante de arqueologia. eu ainda continuo estudando arqueologia. Faz diferença estudante de arqueologia bíblica e arqueologia? Sim, porque a arqueologia bíblica ele vai tratar dos lugares específico. bíblicos. Tá. Então, por exemplo, agora, recentemente, foi descoberto um dinossauro lá no Rio Grande do Sul. Por causa da enchente, né, encontraram raríssimo. Aquele é um arqueólogo, não é um arqueólogo bíblico, entendeu? Sim, sim. O arqueólogo, ele vai em busca, direcionado. né? Então, esse livro maravilhoso aqui, né, que a gente tem que conhecer cada vez mais, a arqueologia, que é uma ciência, ajuda a compreender esse livro. Entende? Sim. Então, claro que a gente tem que lembrar que nós católicos, cremos na palavra e na tradição, que é iluminada pela palavra. Então, por exemplo, até o século IV não existia igreja. Não existia. Né? Porque o mundo vivia... os cristãos eram perseguidos. No século IV, quando Constantino decretou liberdade religiosa, ele não colocou o cristianismo como religião oficial, ele colocou liberdade religiosa, o cristianismo começou a crescer. Aí Santa Helena, mãe de Constantino, foi para a Terra Santa para resgatar, porque lembrar que em 70 depois de Cristo, a Foi a cidade... primeira arqueóloga cristã. Foi. digamos assim. Em 70 depois de Cristo, o general Tito destruiu toda a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, deixou só o muro ocidental, que era o muro de Ahrim, que chama o Muro das Lamentações. É a única coisa que restou do templo, é o lugar mais sagrado para o judeu. Quando, no século seguinte, o imperador Adriano chegou lá e disse, eu vou reconstruir tudo, porque eu estou muito feliz. Só que ele reconstruiu, em vez de uma cidade santa, para uma cidade pagã. Ele fez templos pagãos. E aí, no século IV, quando Santa Helena chegou lá, olha que como o papel da mulher, a importância da mulher forte, né? Ela chegou lá e disse, onde é o Santo Sepulcro? Onde está o sepulcro de Nosso Senhor? Eu disse, olha, tem esse templo aí que Adriano construiu, porque Adriano queria abafar o cristianismo. Sim. Construiu em cima. O que é que ela fez? Botou abaixo. Achou o sepulcro e fez uma basílica. Chegou em Belém e disse, onde é que está a gruta, o local onde nasceu Jesus? Olha, o Adriano, o imperador, fez esse templo aí. Destrói. Então, chegou em Betesda, ele fez um templo para o deus pagão Escolápio, que é o deus da cura, porque em Betesda aconteciam muitas curas. O que é que ela fez? Destrói, construiu uma basílica.
Entende? Entendi. Então, a arqueologia ela vai mostrar, junto com a caminhada da história, né? Aí sim nasceram as igrejas. Porque Vai te dando uma base cientificamente, né? Das coisas que aconteceram. Se você quer manter um lugar, você ou joga areia, que é uma coisa da tua casa, enterra ali. Daqui a 2.000 anos, 10.000 anos, desenterrou você. Ou então você constrói um lugar sagrado. Sim. Porque as gerações vão respeitar, mesmo que não respeite, que destrua, mas vem, por exemplo, a Ucrânia, muitas igrejas da Ucrânia foram todas destruídas na guerra. O que é que vai acontecer agora, quando acabar a guerra? Vão reconstruir as igrejas. Sim. Né? Padre, assim, se deixar, a gente vai indo mesmo. Vai mesmo. E eu só tenho uma reclamação. Mais café. Só veio um café. Olha aí, o pessoal da organização. Um café aqui, Sabe o não que é sei. que eles estão assim? Já é de noite, estou pensando assim, o padre... Não é isso não, gente, é porque vai ter uma... Traz. Não, mas traz o café do padre. Traz o Qual café. das comemorações? Tem 2 comemorações que vocês querem. Primeiro o aniversário dele. Mas primeiro, eu queria pedir entrar nessa conversa que a gente estava falando aqui, que acho que tem conexão da arqueologia. Eu queria que o padre explicasse pra gente, pro pessoal que tá no... Pro pessoal que tá ali. Não, é só porque... a cruz do padre, né? Eu já vi que o padre tem uma cruz lindíssima. E assim, explicar pro pessoal de casa o que significa. Essa cruz é a cruz da Terra Santa, né? É de madeira da oliveira, que é a madeira da cruz de Cristo, né? E aqui você tem uma pedrinha do Monte Calvário, uma pedrinha do cenáculo, do Getsemane, onde Jesus derramou o seu sangue. Lembramos que estamos no mês de julho, que é o mês do preciosismo de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui uma pedrinha do Santo Sepulcro, né? Isso aqui é um selo dos franciscanos. Cruz é poderosa. Eu vou para todo canto com ela e no final vou dar uma bênção para quem estiver assistindo, né? O padre já viu alguma casa de exorcismo? Tô entrando aqui no assunto. Olha, já chegou a assistir? Assistir Todo não. jovem é curioso. Assistir não, mas assim, tipo, já... você sabe que o padre, para ser exorcista, ele passa por um treinamento. Inclusive, eu recebi um convite para fazer um treinamento lá, né, um curso lá no Vaticano. Uau! Tem o aniversário claro. do padre. Mas por que um ponto de interrogação? Eu posso saber Porque eu não sabia a idade. Inclusive, ontem eu fiz uma festa surpresa para mim mesmo, numa família que eu fui, levei bolo, não sei o quê. E o café, Joana? E aí, eu coloquei a vela 33, né? Aí a pessoa, mas você não tem 33. Mas na loja que eu tava, não tinha vela, só tinha vela de 3. Eu não vou colocar a idade de Cristo, pelo menos. Não tinha uma interrogação, não tinha, só tinha 3. Vou levar os 2, 3 e botar 33. Pronto. Pronto, resolvido. Eu resolvi assim, eu falei, eu não sei a idade. Mas o padre estava falando, Aliás, você até precisa de sei, ter uma formação para ser... Né? Mas nós, padres em paróquias, e a gente se depara com muitas situações, né? Eu te perguntei isso, porque se eu tivesse essa cruz numa situação dessa, rapidinho, fugia. A gente teria que ter um outro programa para a gente falar só sobre... Porque são muitas histórias, né, que a gente... a gente vem com um monte de perguntas, uma atrás da outra, que vai indo. Bom, vamos bater um parabéns. Peraí, eu até sei, agora eu lembrei, porque ele gosta de futebol e ele nasceu no ano da Copa, não é? No dia que o Brasil foi tricampeão mundial, 17 de 7 de 70. Olha, E eu o padre sabia é que era flamenguista, viu? Eu já sei. Eu já vim aqui pesquisar. O que é um bom time. Peraí, mas aí vocês podem vir cantar parabéns, vem. Um cafezinho. Olha, vamos... Deixa chegar o cafezinho. Deixa chegar o Jorge com E o no dia cafezinho. 7 de 7 de 77, eu fiz 7 anos. E meu irmão jogou uma pedra na lua, eu olhei e caiu aqui na minha... Não tem a marca. Foi 7 pontos. Ó, o cafezinho tá aí. Vamos... O bolo é de isopor, não? Não. Parece, mas olha, sabe, o senhor vai experimentar. Deixa eu contar uma história. Toda na paróquia, das paróquias que eu passava, sempre que ia no aniversário, demorava muito comer, partir o bolo, eu querendo ir embora pra casa, não sei o quê. Aí eu começava a dizer, pessoal, o bolo é de isopor, por isso que nunca...
Aí eu começava, bolo é de isopor, então bolo é de isopor. Aí tinha que Aí cortar a pra mulher, mostrar que ela, não não era, é né? não. Aí pegava a Aí faca e rapidinho despachava. Aí quando foi um resolvia. dia, no meu aniversário, os jovens da paróquia, eu tava Fez na um casa bolo de paroquial, foram na casa paroquial e levaram um bolo e tal, não sei o quê. Aí eu disse, eu não vou partir esse bolo hoje, porque na hora dessa eu vou aproveitar para cantar parabéns amanhã. E eles começaram, bolo é de isopor, porque lembraram, foi a vingança, né? Pois. Aí só que eu fui cortar, era de isopor, eles fizeram de isopor só Fizeram pra... mesmo. Agora é de isopor. É de isopor mesmo. Mas esse Não é não o é de caso. isopor. Não é o caso. Vamos Wagner. cantar parabéns, aí depois a gente come o bolinho. Não, aqui, vamos tudo. cantar parabéns, vai ter o bolinho e depois tem a Olha, canção vai do ter padre. entendeu? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para o menino Bessa, uma salva de palmas. Diz que faz o pedido, não é superstição, mas todos os pedidos Deus ouve, né? É, uma oração pra Deus. Mas eu estou me preparando para uma missão, não posso entrar em detalhes, uma nova missão, mas vou continuar indo para a Terra Santa, né? Então, esse pedido é que dê tudo certo, a nova missão que Deus está preparando. Amém. Depois da pandemia, eles que não pode mais assoprar, tem que fazer assim. Ah, Não, é? pode assoprar, pode já. Aê, padre, parabéns. Olha, queria agradecer muito também ao sim do senhor, porque, como o senhor disse, foi complicado naquela época, né? A família, complicações em família, tudo. A gente sempre passa por muitas, né, assim, questionamentos, né? O senhor namorava, tinha muitos questionamentos. Então, queria agradecer muito o sim do senhor. Obrigada por ter vindo aqui também, por ter tido essa paciência e a conversa também, um pouquinho. Eu quero agradecer e fazer um pedido, né? No ano sacerdotal que o Papa Bento XVI proclamou naquele ano, foi um momento muito bonito na igreja, em que toda a igreja rezando pelos padres, né? E é uma coisa que era para ser... Eu sei que a Carminha tem muitos amigos padres, vocês têm também, então vocês rezam pelos padres, a com padaria. certeza. Mas, de modo geral, muitos católicos não rezam pelos sacerdotes. Teve uma vez que eu estava celebrando uma missa no encontro, tinha mais de 2.000 pessoas. Eu disse, vou fazer uma pergunta, mas eu quero fidelidade, verdade na resposta. Levanta a mão aqui, quem quer Padre Santo? Todo mundo levantou a mão. Ok. Agora eu pergunto, quem reza pela santificação do clero? Algumas senhorinhas levantaram a mão, porque tem um grupo na paróquia que a adoração é pelos padres. Okay. Aí eu perguntei para eles, como é que vocês querem padres santos se vocês não rezam pelos padres? E novas vocações também, né? Rezar por novas vocações, por padres santos, né? Os jovens aí acordar, né? E sabemos que as vocações existem, elas estão nas famílias. O Instituto Reze é prova disso. Quem já foi a Fortaleza, todo que eu vou lá. Muitos jovens que vão fazer experiência lá com o Instituto Reze e que acabam se consagrando, né? Então, a vocação existe. Agora é preciso rezar pelas vocações e rezar pela santificação das famílias, porque é na família que encontra a vocação. Sim. Muito Amém. bem. Muito obrigada. Vamos receber a bênção. Finalizar aqui, a gente vai dar tchau pra vocês, mas a gente ainda tem aqui um bom jantarzinho. A gente, veio aqui o Sushirão acompanhando o nosso podcast. Nosso patrocinador que veio aqui com um sushizinho gostoso. O padre ainda vai comer um sushizinho. Vamos finalizar antes. Você sabe, eu assisto muito podcast. E eu acho tão bacana esse podcast. Traz comida e tal, não sei o quê. Os que eu participei até hoje, católicos, nunca comi nada. Não! Só depois, alguma coisa. Mas, é uma dica aí, para os próximos que convidarem, trazem comida pro padre. Tragam comida. Você sabe que tem um padre um pouco, né, lá no Brasil, um pouco cheio, que ele fez uma campanha com a camisa, né? Não alimente os padres, né? Aí eu vou fazer uma camisa. Alimente os padres, por favor. E chamem pro cafezinho também. Padre, vamos terminar com a bênção? Vamos sim. Naquela câmera lá, então? Então, eu queria que você que está aí, eu queria que você parasse agora, fizesse um pedido e lembrasse de 2 passagens. Salmo 33. Deus inclina o ouvido
para escutar a nossa oração. Então, Deus está agora inclinando o ouvido para ouvir a tua oração. E a segunda passagem, Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Então, qual é o impossível que você quer pedir ao Senhor nesse momento? E essa bênção vai entrar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde quer que você esteja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dê sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre este impossível que você está pensando e pedindo, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua mãe, Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada a todos. Sigam o nosso canal, compartilhem, comentem, deem like e também sigam o Padre Bessa, sigam o Instituto Resed. É tanta coisa boa aí pra gente procurar saber que tem, que Deus vem quer falar com vocês. Até Muito a obrigada, próxima. Carminha, também pela presença. Padre, muito obrigada mais Obrigado uma pelo vez. convite, obrigado a Carminha, que foi a ponte, né, para me vir até aqui. E vamos marcar o próximo. O próximo vão ter vários, inclusive agora a peregrinação para a Terra Santa, com Também. os jovens. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.